Olá, a gente começa agora mais um episódio do podcast direto da Casa Legislativa e eu vou ter um bate-papo hoje, uma conversa bem informal com o vereador Kleber Trajano. Vereador, seja bem-vindo, é um prazer ter essa oportunidade de conversar aqui com o senhor mais uma vez. Olá, Priscila, uma satisfação muito grande a gente estar participando aqui dessa primeira edição do nosso mandato nesse podcast aqui, uma inovação da nossa Casa Legislativa. E é uma oportunidade a mais para a gente estar falando um pouco do nosso mandato. Aqui também com a gente o professor Jair Freitas. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Muito obrigado pela receptividade do vereador Kleber. E que bom, que nós recebemos esse convite para falar de coisa boa, falar de educação, falar de conhecimento, que é justamente essa arma tão forte, que é ela que transforma todo o processo de pensamento dessa comunidade, dessa sociedade que clama por transformações. Exatamente. Então, o professor Jair Freitas já fez aqui a nossa introdução, o tema que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar hoje sobre a questão da educação, um tema escolhido pelo vereador Kleber Trajano. Ele vai falar sobre as ações dele nessa área. Vereador, mas antes da gente começar a falar sobre a questão das leis, das emendas, das indicações, conta para quem está em casa, conta para a gente, inclusive, por que o senhor escolheu esse tema educação, por que esse tema é importante para o seu mandato. Olha, Priscila, a educação, eu acho que é a base de tudo, A gente sabe que da educação é que surgem todas as profissões, as outras profissões. Da educação é que a gente forma o nosso dia a dia, o nosso ser humano. Então, para a gente é primordial, o nosso mandato pode-se dizer que é uma das nossas bandeiras que a gente defende com mais arduamente, é a educação. Eu queria perguntar então aqui para o professor Jair, por que é que você escolheu ser professor? Porque, no caso, a educação motiva a sua vida inteira, desde sempre. Como é que foi feita essa escolha? Isso mesmo. Priscila, eu costumo dizer que eu não escolhi a educação, Foi ela que me escolheu, sabe? Na verdade, assim, se nós fizermos uma puxada, nós teríamos tudo para dar errado. E que, graças a Deus, que nós encontramos pessoas ligadas à área da educação, inclusive uma dessas pessoas, a minha mãe, que sempre me incentivou, Eu não falo tanto diretamente do incentivo do meu pai, que ele era analfabeto, de pai e mãe, como se costuma dizer, e que sempre eu tive aquela curiosidade de me alfabetizar para alfabetizar o meu pai. Infelizmente não tive essa oportunidade, mas Deus foi tão generoso que possibilitou que hoje eu possa vir a levar conhecimento para outras pessoas, Então, a educação é a base de tudo, sabe? É a chave, o conhecimento. Como eu falei inicialmente, é ela que vai determinar o processo de transformação, o processo de encaminhamento dessa sociedade que clama por transformação, sabe? Eu costumo dizer que é uma sociedade ainda falida, em todos os conceitos, sabe? E nós precisamos, a ferro e fogo, através da educação, seja ela com todos os problemas estruturais que ela apresenta, mas nós precisamos lutar para que ela seja instalada em todos os níveis, que ela seja possibilitada, que ela permita que todas as camadas da sociedade possam ter acesso direto ou indiretamente da educação. Seja ela em determinados níveis, em determinadas modalidades, mas ela tem que ser colocada em prática e nós temos que lutar que seja da maneira que é para ser, sabe? Excelente, professor, também acredito nisso, então a gente vai conversar sobre isso agora. Vereador, então, vamos começar falando sobre a questão de emendas parlamentares conquistadas pelo seu mandato, Acho que foi um marco muito importante para o seu mandato, para Currais Novos, um valor considerável. Quanto foi, vereador, em emenda parlamentar para a educação conquistada? Priscila e todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, da TV Câmara e pela nossa TV também, só para a educação a gente conseguiu R$1.091.000 para a reforma e ampliação da Escola Trindade Campelo e também conseguimos R$250.000 para a finalização da creche tipo B, a creche do bairro Doutor José Bezerra. Então foram mais de R$1.300.000 só para a educação no nosso mandato. Vereador, em relação a essa situação São duas creches, não é isso? O senhor esteve em Brasília no início desse ano, resolvendo essa questão de destravamento, de uma obra que estava parada e também conquistou mais recursos para outra creche. Detalhe para a gente, quais são os bairros que essas creches estão?
Olha, Priscila, na verdade a gente esteve em Brasília já desde o ano passado, estivemos em setembro na Marcha dos Vereadores, que ela acontece todos os anos, e não nos limitamos a participar só da marcha, tivemos a agenda lá em dois ministérios, o Ministério das Comunicações com o ministro Fábio Faria, também estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional com o ministro Rogério Marinho, e aproveitamos para fazer uma agenda junto com o nosso deputado Benes, no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação, e Currais Novos clamava, Priscila, por duas creches que a gente tem, essas creches que são inacabadas, lá no bairro Doutor Zé Bezerra, a creche tipo B, e a creche tipo C, que ela é localizada ali no bairro Paizinho Maria. Então essas duas creches, desde o mandato do ex-prefeito Zé Lins, que essas creches foram iniciadas e infelizmente não conseguiram ser concluídas. Então a gente, através do nosso mandato, teve essa reunião, a primeira reunião em setembro do ano passado, 2021, e voltamos a Brasília agora em julho desse ano, para garantir esse recurso de 250 mil para a creche tipo B, que é a creche do bairro Doutor Zé Bezerra, essa creche que já está com mais de 90% da sua obra concluída e que estará sendo entregue, Priscila, acredito que no início desse ano, de 2023, isso aí a gente pode até, nesse ponto a gente pode até dizer que graças ao nosso mandato, essas duas creches serão concluídas, porque se não tivesse essa articulação nossa junto ao deputado Benes e tivéssemos essa reunião no FNDE, a equipe técnica da prefeitura participou sim, mas porque foi articulada pelo nosso mandato e pelo deputado Benes essas reuniões. Tivemos também, para falar lá da creche tipo C, também uma creche em uma situação muito difícil lá do bairro Paizinho Maria, e conseguimos destravar essa creche e também fazer com que o prefeito pudesse, claro, com toda boa vontade e perseverança também do prefeito Odon, de terminar aquela creche tipo C, que essa creche tipo C, Priscila, vai atender no mínimo 130 crianças, e vai ser berçário também, então vai ser uma alegria, professor Géry, ali para os dois bairros ali, bairro Alto Santa Rita e bairro Paizinho Maria, principalmente, essa creche tipo C. Professor, a creche, né, é o primeiro contato ali da criança com a educação, né? A gente sabe que no início uma creche é mais de cuidados, na questão lúdica, mas com certeza é fundamental, né? É a creche que introduz a criança e também a família, né? Nesse processo de se preocupar, de dar atenção para que a criança continue em todos os níveis. Como é que o senhor avalia essa questão aqui de Currais Novos? Hoje as duas creches vão, né, dar um gás aí, vai ser muito bom para todo mundo, mas será que vai ser suficiente? Qual é a importância para a criança desse primeiro contato na creche? Olha só, Priscila, quando a gente fala da questão da alfabetização em si, né, principalmente na questão das creches, é o ponto-chave, né? O vereador Kleiber aqui fez uma citação que cerca de 130 famílias ou mais, né, serão beneficiadas. No caso, 130 alunos. Quando, na verdade, a gente vai mais longe, né? São 130 famílias que irão ter a possibilidade de deixarem seus filhos guardados, né? Muito bem guardados, de forma responsável, e que eles possam ir para o mercado de trabalho, né? Buscar aquilo que realmente eles tanto desejam. E se não for para o mercado de trabalho, que eles possam ir também, né, se direcionar à questão de determinados cursos, determinadas escolas. Estudar, né? Inclusive. Isso mesmo. Que essas creches não sejam só abertas, né? Que elas sejam inauguradas. Que, inclusive, eu acho que foi um ponto muito questionável por parte da comunidade, porque passou-se tanto tempo, né? Esses entraves dessas duas creches ficarem fechadas e só agora serem reabertas. Que bom que elas sejam reabertas, sabe? Que possibilite que as famílias deixem seus filhos lá de forma segura e comecem a ter o direito de adentrar ao mercado de trabalho e desenvolver suas ações diárias, né? Isso vai ser uma benfeitoria espetacular. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que não é só abrir as creches e fazer com que as creches se transformem em depósitos de crianças, né? Se transformem em um berçário para um depósito. Não, mas que possibilite profissionais de qualidade, né? Profissionais que passem por curso de reciclagem, de qualificação e que venham atender a demanda da comunidade como ela merece. Porque tudo aquilo ali, né, está sendo reaberto, vai ser inaugurado, vai ser mantido com o dinheiro nosso, né, com o dinheiro da comunidade. Então, assim, o mandato do vereador Kleiber tá de parabéns por ter possibilitado, né, ter ido atrás,
né, de saber quais esses entraves e que houvesse uma facilidade maior em conjunto com a Prefeitura Municipal e com as demais secretarias envolvidas, né, nesse feito de reabertura dessas creches. Vereador, outra ação importante do seu mandato, né, foi a questão da conquista de emenda parlamentar para a Escola Trindade Campelo, né, que foram quase 2 milhões. 1.091.000 reais. Por que é que o senhor escolheu aquela escola, né? Como é que chegou a esse critério para que justamente aquela escola fosse beneficiada? A gente sabe que a escola é uma escola modelo, uma escola importante, né? Que tem um trabalho significativo ali com aqueles adolescentes. Mas conta pra gente como é que foi esse processo lá para conquistar essa emenda parlamentar e escolher a escola, né, que a emenda vai ser destinada. Olha, Priscila, quando fomos eleitos vereador do Currais Novos no ano 2020, antes mesmo de sermos empossados, já visitamos o deputado Benes e a gente falava com o deputado Benes sobre a nossa intenção de poder contribuir com a educação do nosso município. E o deputado nos falava: vereador, eu quero fazer algo grande pela educação do município. Eu quero que você me veja uma escola que você acha que necessita, que tem uma estrutura que não condiga realmente com a situação de ensino daquela escola, uma escola que você acha que mereça realmente essa reforma, essa ampliação. Então a gente esteve na Escola Municipal Trindade Campelo, visitando lá com a diretora Magna, e pudemos acompanhar de perto professor Jair aqui, que foi professor também da Escola Municipal Trindade Campelo, da falta de estrutura, da falta de estrutura física, Priscila, da escola, porque a Escola Municipal Trindade Campelo é uma escola com seus níveis de IDEB muito altos, uma escola que tem uma qualificação muito grande, falando-se de professores, dos próprios resultados obtidos pelos alunos, tanto no esporte como na própria questão do ensino. Então, a gente esteve lá observando de perto a escola com grandes problemas elétricos, de estrutura, de falta realmente de estrutura para que esses alunos pudessem desenvolver seu aprendizado de uma forma melhor. Então, entramos em contato com o deputado Benes depois dessa visita e o deputado nos disse que tinha valor de mais de R$1 milhão para fazer a reforma dessa escola. A gente ficou muito feliz, porque até a gente nem esperava que fosse um valor tão alto assim. E fomos novamente à escola, conversamos com a diretora Magna, e a partir daí começou uma luta nossa junto ao deputado Benes. Também entramos em contato com o prefeito Odon para que o prefeito rapidamente organizasse a parte de projeto, a parte de legalização do terreno, que a gente pudesse fazer isso. Então, a partir daí, conversamos com o deputado Benes e tivemos a felicidade desse valor ter sido disponibilizado ainda no ano passado, e estamos aguardando aí essa questão dos trâmites para que, se Deus quiser, essa reforma seja feita o mais rápido possível. O valor está garantido, mas a gente não sabe ainda quando é que vai começar exatamente essa reforma. O valor está garantido, Priscila, e a gente aguarda só a questão dos trâmites, porque esse tipo de reforma, esse tipo de coisa feita junto ao FNDE realmente demora um pouco para que as coisas aconteçam, mas a gente fica muito feliz porque acredito que é um dos maiores legados que a gente vai poder deixar do nosso mandato. Quantos estudantes aquela escola tem, professor, você sabe? No momento eu não tenho essa ideia, sabe, Priscila? Porque lá nós atuamos numa outra modalidade à noite, né? Uhum. Que é em parceria com o SEJA Creuza Bezerra, que é justamente a modalidade da EJA, né? Mas pelo que nós observamos, são muitos alunos, né? Tanto no turno matutino como no turno vespertino. E eu confesso para você que quando eu fiquei sabendo, né, da destinação dessa emenda parlamentar, eu fiquei, além de muito surpreso, muito feliz, né? Porque vai trazer dignidade para um bairro que, infelizmente, ainda é mal visto, sabe? Por parte da comunidade currais-novense, que não era para ser assim, porque nós temos, além do bairro Silvio Bezerra ser o maior bairro da cidade, né? É um bairro onde nós temos pessoas que realmente, sabe? Pessoas decentes, apesar de todos os problemas de infraestrutura que o bairro apresenta, né? Mas que tem uma escola de referência dentro do seu bairro. Uma escola que realmente apresenta seus projetos, fazem com que seus projetos venham a acontecer,
Tá entendendo? Então, essa reforma vem trazer uma coisa chave, que é dignidade para aquele bairro. E a gente sabe, né, professor? Isso. Inclusive, eu estava essa semana, Priscila, em sala, e foi quando uma das mães, né, que estuda à noite e os filhos estudam durante o dia, e ela disse, eu já estou imaginando quando meu filho acabar aqui o 9º ano, que for preciso ele ir para a cidade. E eu fiquei imaginando, me perguntando, que cidade? Ela disse, não, para o centro. Então, parece que, infelizmente, está enraizado. E essa reforma vem trazer dignidade para esse bairro, vem trazer dignidade para aquelas pessoas que residem naquele bairro. O que nós esperamos realmente, sinceramente, é que os entraves burocráticos não sejam tantos ao ponto de decepcionar aquela comunidade, que realmente esse mais de R$1 milhão, ele venha a ser utilizado totalmente na estrutura da escola. Porque os problemas estruturais são muitos, então tem que ser resolvido. Não é construir uma sala ou 2 ou 3, é fazer a reforma merecida que a escola tanto necessita. E que outras emendas parlamentares venham para possibilitar, né, o bom processo de desenvolvimento das estruturas das outras escolas do município. Porque a parte pedagógica só avança se tudo estiver na ordem. Né? Se não estiver funcionando, então a parte pedagógica não vai avançar. Que bom que lá com todos os entraves estruturais, né, com todas as dificuldades, a questão pedagógica vem avançando. Mas justamente por isso, tanto os alunos, como os pais, como toda a comunidade, os professores e funcionários merecem essa devida reforma. Que ela venha realmente. A gente sabe, né, que o processo de aprendizagem justamente precisa de uma infraestrutura adequada, né, de condições adequadas para que ocorra. Por exemplo, a questão do calor aqui é muito forte, né? Nossa Senhora. Em casa, nas escolas. Então, às vezes, um ventilador não resolve e o aluno fica ali a tarde inteira, a manhã inteira. Realmente... É um desgaste muito grande. Não é nada, né, confortável, não, exatamente. Não é. Então, como é que o senhor vê essa questão de que forma o fato de a gente não ter ainda essa infraestrutura adequada, né, para que esse processo de aprendizagem seja eficaz, seja completo, seja melhorado? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vou meter o dedo na ferida agora, como se diz, né, Priscila? Porque a classe política, na verdade, não quer que os seres sejam pensantes, né? Na verdade, o que eles querem é que seja massa de manobra. E quando chega um feito diferenciado desse, causa espanto. Aí é quando os entraves burocráticos parece que se tornam maiores, né? Desvia-se dinheiro de tudo. Quer dizer, desvia-se dinheiro para a educação para tudo. Mas desviar dinheiro de outros setores para a educação parece que isso não acontece, né? Então a educação sempre é deixada em último plano. Mas nós temos que lutar enquanto comunidade, né, através das cobranças para que isso mude. Porque, mais uma vez, a educação ela é a chave, é a base de tudo, né? Então, assim, infelizmente, eu falo tanto das escolas do município como das escolas do Estado, né? Todas elas de formas precárias, né? Eu falo isso porque eu estou em sala de aula. Uma coisa é quando você fala fora da sala de aula e outra coisa é quando você fala dentro da sala de aula. Então, eu estou em sala de aula, sabe? Eu sei o quanto se é complicado trabalhar com salas com 40 alunos ou mais, sem um mínimo de infraestrutura. Muitas vezes a sala com um ventilador que não dá conta, e às vezes o ventilador já é tão antigo, porque não suporta a pressão de 24 horas quase ligado, né? Então ele vai fazer mais barulho do que os meninos que estão em sala, sabe? Então não há um processo de concentração, o processo de ensino e aprendizagem é totalmente afetado, sabe? O bom era que todas as salas, toda a escola fosse climatizada, né? Mas vem a questão do peso da energia não suportar. Então, é um conjunto de fatores, sabe? Mas eu acho que se tivesse um olhar mais sensível por parte da União, tivesse a união de todas as secretarias, sabe? Se houvesse a valorização realmente na educação, eu acho que a coisa seria diferente. Acho que por isso que essa iniciativa do vereador Kleber é tão importante, né? Isso, e que venha sensibilizar outros a tomarem, né, a mesma atitude, sabe? E cobrar. Né? Cobrar cada vez mais para que a nossa comunidade tenha uma educação de qualidade. Pronto, então mudando agora um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre a questão do EJA. O senhor é professor lá no SEJA Creuza Bezerra, inclusive recentemente teve uma sessão solene aqui na Câmara de iniciativa do vereador Kleber Trajano, né? Homenageando ex-diretores, vários professores participaram para falar, né, para mostrar a importância desse centro, né, que alfabetiza, que ensina, que traz jovens e adultos, né, de volta para a escola, né, de volta para esse processo de aprendizagem. Vereador, e o senhor estava contando aqui, antes da gente iniciar, que
existe uma lei tramitando aqui na casa que solicita justamente que escolas da zona rural, né, passem a ter o EJA para que jovens e adultos da zona rural não precisem vir até a cidade para estudar, né? Porque geralmente o EJA é oferecido no período da noite, não é isso? Então, essas pessoas, às vezes, têm que se deslocar no período da noite. Então, com essa lei, seria possível que as escolas instituíssem, né, essa educação de jovens e adultos no outro período que facilitaria muito a vida dessas pessoas, eu acredito, né? Então, vereador, por que o senhor criou essa lei? Como é que está o andamento dela? Quais são as expectativas em relação a isso? Olha, Priscila, antes de tudo a gente quer deixar aqui o nosso respeito e a nossa admiração pela escola SEJA, professora Creuza Bezerra. Fizemos uma sessão solene aqui no último dia 27, se não estiver enganado, de outubro. Uma sessão solene feita com todo carinho pelo nosso mandato e que vem só a mostrar o nosso respeito com a educação, onde sempre estamos visitando escolas, fazendo o possível para a gente estar dando a atenção possível. Somos apenas um vereador, o nosso mandato faz o possível para, junto a nossos deputados, junto ao nosso gabinete, junto às nossas emendas impositivas, que também não são muitas, para fazer o possível para deixar a nossa contribuição. Em relação a esse projeto que tramita aqui, é o projeto que fala da implantação do ensino da modalidade EJA nas escolas da zona rural do nosso município. Estivemos em diálogo com a secretária Lourdes, inclusive também nesse dia da sessão solene, a secretária foi uma das homenageadas pela essa questão da escola SEJA. Então estivemos em contato com ela e dissemos da importância, sabemos que essa casa sempre trabalha em conjunto para o melhor do nosso município, então esse projeto com certeza será aprovado nos próximos dias aí. E é de suma importância, Priscila, porque esse projeto vai fazer com que a gente possa levar o ensino modalidade EJA para a zona rural do nosso município, agora sim, de forma concreta, porque a dificuldade é muito grande para quem faz parte da nossa zona rural, de estar se deslocando no horário da noite para a nossa zona urbana, para o nosso município de Currais Novos, para estar estudando. Às vezes os ditos alunos têm que levar o seu trabalho, tem que estar na zona rural, tem que estar no plantio, tem que estar trabalhando para poder levar o sustento para sua casa. E o primeiro plano, claro, é você tirar o sustento da sua família. Então, acaba que o ensino, a questão do conhecimento vai ficando para trás. Então, com esse projeto, através do nosso mandato, mais um pensamento nosso que vai exatamente contemplar muita gente na zona rural do nosso município. Estivemos conversando também com o prefeito Odon, ele sinalizou que irá sancionar esse projeto sendo aprovado aqui e irá, da melhor forma possível, começar a dar esse primeiro passo, Priscila, em relação a tentar alfabetizar o maior número de pessoas possíveis, professor Jair, da nossa zona rural do nosso município. Professor Jair, o senhor é professor, né, do SEJA, a professora Creuza Bezerra. Então, como é que o senhor vê esse projeto de lei, né, essa implantação na zona rural, oferecer, né, o processo de alfabetização aos jovens e adultos de lá que, por algum motivo, né, deixaram de estudar, mas que com essa modalidade têm a oportunidade de voltar para a sala de aula, né, e retomar os estudos e concluir o ensino médio. Como é que o senhor vê essa questão da zona rural também ser incluída, né, oferecer a modalidade EJA? Priscila, isso é de fundamental importância, sabe? Mais uma vez, o vereador Kleber, ele conseguiu colocar a chamada cereja no bolo, né? Possibilitando que não só a zona urbana, né, e que as pessoas tenham que sair da zona rural para vir para a zona urbana, né, e que muitas vezes eles não conseguem porque o cansaço do dia a dia, né, do trabalho realmente, e às vezes a distância realmente é um entrave muito forte. E que vai possibilitar, sabe, essas pessoas a terem acesso ao conhecimento, mesmo que seja um conhecimento diferenciado. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer, Priscila, é que se trabalhar com a modalidade EJA, a educação de jovens e adultos, é totalmente diferente do ensino regular, sabe? Há alguns anos atrás eu trabalhei com essa modalidade e eu fiquei encantado, sabe? Eu
fiquei muito ansioso durante o tempo para tentar voltar para essa modalidade. E Deus foi tão generoso que possibilitou isso, né? Que nós retornamos a trabalhar com essa modalidade EJA. Né? Hoje eu me encontro no SEJA, né? No Centro Educacional para Jovens e Adultos, a professora Creuza Bezerra. Né? E o seu filho, depois de eu ter saído lá do Tristão de Barros, né? Durante os 4 anos que nós fomos gestores, que foi uma realidade totalmente diferente. Né? Porque lá nós tínhamos o ensino regular, depois passamos para o ensino integral, né? E hoje eu estou na modalidade EJA. Eu confesso para você que é uma coisa encantadora. Eu sempre me perguntava o seguinte: rapaz, as escolas realmente será que trabalham com o processo de humanização? E hoje eu percebo que a grande maioria não, é só discurso, sabe? Porque na prática realmente é totalmente diferenciado. Mas na EJA, o que manda, o carro-chefe da EJA é a humanização. Por quê? Conta aí alguma situação para a gente entender melhor. Porque, Priscila, a grande maioria que vão estudar, né, a grande maioria dos alunos que vão estudar, diga-se de passagem, quase todos eles, cerca de 70% a 80%, fora de faixa, eles vão em busca de uma referência, sabe? De uma história de vida que possa sustentá-los ali naquela demanda que eles estão, sabe? Inclusive, o vice-diretor lá da nossa instituição, o professor Dani, tem uma história muito bacana e muitos alunos pegam ele como referência e que terminaram no SEJA, Kleber, e muitos alunos hoje continuam porque tem a história de vida dele como referência. Então, é um processo de humanização tão diferenciado que, às vezes, uma palavra que você venha a colocar em sala de aula e que venha a desagradar eles não veem mais no outro dia, Priscila. É uma coisa impressionante, Kleber. Se você olhar de cara feia, porque eles vão lá atrás disso, sabe? De acolhimento, de humanização, sabe? De uma referência e de incentivo principalmente. Então hoje, o SEJA Professora Creuza Bezerra, na modalidade EJA, é humanização pura, sabe? Por isso que é uma modalidade, é uma categoria totalmente diferenciada. Então que venha a ser instalado, sabe? Realmente venha a ser implantado na zona rural do nosso município hoje, como um todo, sabe? Que os professores passem por um processo de reciclagem e vejam que é uma modalidade totalmente diferente, porque essas pessoas precisam realmente. Porque de uma maneira ou de outra, elas tiveram que deixar de estudar. Né? E quando a gente fala de educação, nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para recomeçar. Porque é justamente ela que vai nos inserir, né, na sociedade como seres pensantes. Inclusive, eu até coloquei aqui, Priscila, o precursor, né, da educação, principalmente da modalidade EJA, que foi Paulo Freire, que ele disse o seguinte, ó, a modalidade de jovens e adultos defende o conhecimento através da educação como um instrumento do homem sobre o mundo. Aí ele diz o seguinte, ó, toda essa ação produz mudança, portanto, não é um ato neutro, é justamente um ato de educar que se transforma num ato político. Então, todas as decisões que a comunidade tem hoje, que a sociedade toma, parte justamente de onde? Do pressuposto da educação, sabe? Uhum. E essas pessoas que muitas vezes estão fragilizadas, elas voltam a ter o seu ego alimentado através justamente da educação, e que é justamente essa modalidade que está possibilitando a educação de jovens e adultos. Que bom, Priscila e Kleber, que a nível nacional já é uma política de Estado, não é uma política de governo, ninguém acaba com ela, é uma política de Estado. E a nível de Estado também é uma política de Estado. Né? Então a Constituição garante que seja pré-estabelecida e que ninguém mexe nela. Infelizmente falta investimento, né? Segundo algumas pesquisas que nós estávamos fazendo, o MEC não tem a EJA com bons olhos, né? Porque falta-se investimento para isso. Né? O que nós temos aí são campanhas e mais campanhas para tentar revitalizar a EJA, mas fomentos concretos, financiamentos concretos que sejam destinados para a EJA até agora não apareceu. Né? Para tanto, vocês sabem disso, que a professora Creuza Bezerra, infelizmente, ainda ela é muito rejeitada perante a comunidade. Mas nós estamos lutando, nós enquanto corpo, né, de professores, de funcionários, junto a equipe gestora, nós estamos lutando para esse processo de captação de alunos, né, e mostrar a importância. Porque, mais uma vez, muita gente hoje, Kleber, que está no mercado de trabalho, que permanece, que está adentrando pessoas fora de faixa, se não fosse o SEJA, não estariam inseridos no mercado de trabalho. Então, isso é de fundamental importância, sabe? Então, a zona rural, sendo abarcada agora pelo processo da EJA, vai ser de fundamental importância. E que o município, né, tenha essa sensibilidade, seja mais flexível e torne essa política da EJA no município, se ainda não for,
né, que torne uma política realmente de Estado e não apenas de governo. Inclusive, eu quero até quebrar um pouquinho aqui o protocolo, Priscila, mas o seguinte, hoje é muito importante que realmente isso aí seja colocado em prática, porque é o seguinte, hoje se exige praticamente, Priscila, o ensino médio para qualquer tipo de emprego. Hoje, para você ser contratado por uma empresa hoje, pelo menos a nível municipal, professor Jair, vamos usar aqui, para ser ASG, para varrer a rua, para qualquer tipo de serviço, se exige o ensino médio. Então, fica até muito mais difícil para você hoje ser inserido no mercado de trabalho, professor Jair, sem ter o ensino médio. Então, a modalidade EJA é uma modalidade para aquelas pessoas que às vezes não têm mais realmente o tempo de passar todo esse tempo, Priscila, às vezes 6, 7 anos estudando para ter que concluir o seu ensino médio. Às vezes pode ser concluído em 1 ano e meio. Então é uma forma de inserir no mercado de trabalho esses alunos. Vereador, então, conta para a gente mais um pouquinho sobre as suas leis, né, nesse sentido que tem como foco a questão da educação. Olha, temos também uma lei muito importante, Priscila, que foi essa lei já aprovada, que foi uma lei do nosso mandato também, que foi a garantia de aquisição de livros para alunos com deficiências visuais. Como é que está o andamento disso? Essa lei já foi aprovada pelo município, inclusive na verdade esses livros são audiolivros e livros em braille, né, para essas crianças que têm deficiência visual. E a gente, na época, fomos lá na prefeitura sancionar esse projeto junto com instituições da nossa cidade e com a secretária Lourdes, com o prefeito Odon. E a partir daí, Priscila, a secretaria se comprometeu de fazer um estudo para esse ano de 2022, para que fosse feito um estudo melhor da quantidade de crianças e pessoas que têm deficiência visual e que necessitavam realmente desse material. Porque, para meu espanto, uma cidade do tamanho de Currais Novos, professor Jair, não tinha matriculados alunos com deficiência visual. Então, eu achei muito estranho, porque uma cidade do porte de Currais Novos não ter isso. A gente, na época, conversou com a minha amiga Rose, da Comad, e ela nos confidenciou que Lagoa Nova, ela era professora lá e que já tinham mais de 10 alunos que eram matriculados e tinham esse material, tinha essa estrutura. Então, é um sinal de alerta que a gente tem, que eu acredito que existem sim essas crianças e essas pessoas. Isso mesmo. E às vezes a nossa cidade não está dando a estrutura que é necessária para que essas pessoas se sintam motivadas e que vão realmente adentrar a sala de aula e buscar o seu conhecimento, Priscila. E a professora Jair, o senhor tem conhecimento de alunos com necessidade especial que está fora da sala de aula? Isso, porque assim, Priscila, o número exato nós não temos, porque nós não temos acesso, né, a essa questão dessas informações diretamente. Mas que não são tão poucos assim não. Tá? E que muitas vezes a família, né, se sente insegura de enviar esses alunos. Né? Quando nós estávamos à frente do Tristão de Barros, nós recebemos, né, 2 alunos cegos, né, 2 irmãos, e que nós não tínhamos a mínima condição de receber esses alunos, sabe? Nós tínhamos material, mas não tínhamos o suporte físico para isto, né? Então, veio a reforma, né, mas antes disso nós os recebemos, tentamos possibilitar, até através de um processo de mobilidade dentro das estruturas, para que esses alunos fossem recebidos, mas mesmo assim as falhas existiram, sabe? Os materiais continuam vindo, né? Há essa questão do apoio, quando eu falo essa questão de Estado, né? Agora a questão através do município, que bom que esse material venha realmente, vereador Kleber, para possibilitar esses alunos a serem inseridos, sabe? Enquanto pessoas, enquanto cidadãos nas escolas públicas do nosso município. Porque se nós fizermos uma puxada, não são tão poucos alunos assim não. Às vezes a gente fala numa minoria que pode ser uma minoria quase maioria, né? Dentro, claro, das necessidades básicas relacionadas às deficiências apresentadas, sabe? Então, que bom que esse material venha realmente, que o município possa ter essa acessibilidade, né? Nem que seja através de parcerias com o Estado, com os órgãos federais, e que traga esse material realmente para que esses alunos sejam atingidos diretamente. Gente, nós estamos
caminhando aqui, né, para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas antes disso, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como é que anda essa articulação, essa conversa entre vocês dois, que eu estou sabendo, para a elaboração, no caso, para chegar a uma definição sobre a destinação de emendas parlamentares, né, vereador Kleiber, que são emendas feitas ao orçamento do município, para que coisas aconteçam em 2023, né, no próximo ano. Explica o que é essa emenda parlamentar impositiva e como é que está essa conversa aí. A gente já pode adiantar que as suas emendas vão ser destinadas para a área da educação? Isso, Priscila. A gente vai explicar aqui um pouco para o nosso telespectador o que são as emendas impositivas, né? Todo vereador ele tem direito a uma parte, através da imposição do nosso mandato, através dessa emenda impositiva, de destinar, através desse recurso, o que o município irá executar com esses valores. Então, o valor do ano passado, por exemplo, foram R$88 mil por vereador. E eram R$44 mil de forma obrigatória para a saúde, que a gente tem que disponibilizar. E os outros R$44 mil, a gente tem direito de escolher qualquer outra área para fazer essa disponibilização. A gente recebeu a informação de que esse ano esse recurso aumentou para 55 mil, ou seja, R$110 mil, 55 mil para a saúde e 55 mil a gente tem outras situações para escolher. É pouco, a gente fica até constrangido porque não pode, de forma alguma, a gente só tem 4 anos como vereador, então a gente não tem como com esse recurso atingir todas as situações que a gente tem vontade. Ano passado a gente destinou esse recurso para pavimentação da rua Ademar Moreira, e na área da saúde a gente destinou para a construção, isso é emenda coletiva dos 3 vereadores, construção de 6 postos de saúde na zona rural e a reforma de um outro posto, acredito na comunidade de São Luís. E esse ano a gente vai sentar aqui com o professor Jair, que é um parceiro nosso, um amigo, de caminhadas e que estará com a gente também caminhando, e vamos analisar de uma forma muito criteriosa para ver se alguma parte desse recurso, Priscila, desses 55 mil, a gente destina para as escolas no âmbito municipal. Então a gente vai ver se com equipamentos ou com a questão da infraestrutura melhorada de algumas escolas dessas, iremos sentar sim, Priscila, e ver com todo carinho onde é que a gente vai destinar esse recurso. Já pode adiantar alguma coisa ou não? Olha, a gente está dialogando, eu e o professor Jair, como eu disse, o professor Jair é da área da educação, então nosso mandato é feito de uma forma, Priscila, muito, muito coletiva, de uma forma de ouvir as pessoas. Então, o professor Jair, por ser um parceiro nosso, a gente tem todo um olhar especial, ouvir ele como professor, como uma pessoa também crítica às coisas que não estão dando certo, as necessidades. Então a gente vai conversar, vai sentar com o professor Jair e vai ver aí da forma melhor que a gente, junto ao nosso gabinete e também o professor Jair, a gente possa destinar uma parte desses 55 mil aí para até mais de uma escola. A gente pode dividir isso aí um pouco e ver se a gente consegue enviar isso aí para mais de uma escola. O professor Jair tem alguma coisa em mente? Priscila, enquanto gestor, né, eu pude observar muito que as escolas apresentam eu falo isso a nível de estado, né, mas que não é diferente a algumas escolas a nível de município. Né, a questão de mobília, né, para carteiras para os alunos, para que possa possibilitar um conforto maior, né, para esses alunos, já seria um bom começo, né? Se não atendesse a escola como um todo, mas pelo menos uma parte, sabe? Questão de material para os professores, né? Material do dia a dia que possa se utilizar, para facilitar a questão de atividades, de provas. Então, assim, são coisas pequenas que vão se transformando em coisas grandes, sabe? O importante é que a semente ela seja plantada, para que a gente comece a regar ela, né, direitinho e os bons frutos possam ser colhidos futuramente, sabe? Então, assim, Priscila, eu gostaria de pedir licença a vocês para me direcionar as pessoas que estão em casa. Com certeza, fica à vontade. Vou vender um pouquinho, pedir licença também aos meus colegas lá do SEJA, professora Creuza Bezerra, pedir licença à gestão, né? E dizer para o pessoal que está em casa que façam uma visita à nossa instituição, sabe? Quando nós falamos em termos de educação de jovens e adultos, é a cereja do bolo, sabe, lá para a comunidade, para a sociedade,
sabe? Que vocês passem a conhecer as modalidades que a nossa instituição ela vem apresentando, né? Nós temos hoje 3 modalidades diferenciadas, sabe? Nós temos funcionando à tarde, né? Através de blocos e à noite também, e temos a chamada banca de exame permanente, né? Onde o aluno, caso não queira ir para a sala de aula, então ele vai fazer lá as provas na banca permanente. Ou então ele pode participar das 2 estruturas tranquilamente. Então nós estamos nessa batalha, né, fazendo campanha para convidar novos alunos, nessa captação de alunos, porque o Creuza Bezerra não pode cair, sabe? Não pode sair da memória da Sociedade Curragem-Novense. Um telefone para contato teria? Priscila, eu não lembro do telefone, né? Mas entra em contato, né? Pode entrar em contato pelo seu Instagram. Isso, pode sim, pode sim. Pode ir até a escola lá, que vai ser muito bem recebido, né? Quer saber, eu costumo dizer, quer saber o que é uma escola de referência, vai lá para conhecer o professora, o SEG, a professora Creuza Bezerra, que serão muito bem-vindos. E agradecer a vocês a oportunidade, né, a abertura, da gente falar desse tema tão pertinente e que ainda é um tema muito resistente por grande parte da comunidade. Mas não esqueçam vocês que estão em casa que esse é o caminho a ser seguido, é o caminho da educação, é o caminho do conhecimento. É essa educação realmente que é levada a sério que vai ser o instrumento de transformação dessa sociedade tão falida que nós temos ainda hoje. Professor, obrigada aqui pela sua participação. Foi um prazer. A gente espera que o senhor volte outras vezes para a gente conversar mais sobre a educação. E, vereador Cleiber Trajano, prazer enorme mais uma vez, né, poder conversar aqui com o senhor, mostrar algumas ações, na verdade, né, do seu mandato, mais ações direcionadas para esse tema, mas a gente também vai conversar em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez, Priscila. Quero parabenizar toda a equipe da TV Câmara aqui pelo belíssimo cenário aqui, pelo belíssimo programa. A gente está tendo a honra aqui de ser um dos primeiros a poder participar desse podcast e dizer que o nosso mandato, a gente preferiu até dividir aqui por tópico, porque o nosso mandato é um mandato bem atuante, um mandato que a gente se preocupa com todas as áreas, temos destinado recursos para todas as áreas, foram quase 3 milhões de reais em recursos que a gente conseguiu destinar, e hoje a gente tratou da educação, trouxemos um parceiro nosso, que é o professor Jair aí, que fala com excelência aí dessa situação da educação do nosso município, e dizer que estamos sempre à disposição, esperando voltar o mais rápido possível aqui, Priscila. Vereador, deixa então o seu Instagram, né, para as pessoas entrarem em contato, Cleiber Trajano com Y, não é isso? O seu contato de WhatsApp aí para atender a população? Isso, Priscila. Nosso Instagram é @Cleiber Trajano com Y. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo do nosso mandato, tudo que a gente conseguiu, todas as nossas destinações, o nosso dia a dia. Pode entrar em contato também pelo direct do Instagram, deixar lá a sua sugestão. Nosso mandato é um mandato participativo, fomos pioneiros aqui, Priscila. Já em janeiro de 2021, fomos o primeiro vereador a destinar o nosso WhatsApp pessoal, então nosso contato é 99662-2663. Pode entrar aí no nosso WhatsApp, falar com o nosso mandato, que iremos até a sua rua, a sua casa, para fazer o possível aí, para resolver o problema. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. O podcast direto da Casa Legislativa fica por aqui, né? Nossa conversa de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a atuação parlamentar dos vereadores, né? As ações realizadas pelos vereadores da Câmara de Currais Novos no nosso site, Câmara de Currais Novos, também no nosso Instagram, Câmara Currais Novos, no nosso YouTube e, claro, também pela TV Câmara. Até a próxima!